Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Hoje a leitura pela manhã se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 1 a 8. Isaías 53, capítulo 1, capítulo 53, versículo 1 a 8. A palavra nos diz: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, nem havia beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nos pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que ele estava castigando, que era a sua própria culpa que Deus estava os castigando, que Deus estava o maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo pelos nossos pecados, estava sendo castigado pelas nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como as ovelhas que haviam se perdido, cada um de nós seguiria o seu próprio caminho. Mas Deus castigou o seu servo, fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha cortando sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém o importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos e foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Dá para melhorar. Bom dia, igreja. Bom dia. Bem melhor. Definitivamente, Ronaldo, eu também não gosto desse, viu? Ele não dá para a gente apoiar e às vezes a gente treme e a gente não tem como esconder as pernas bambas, né? Mas isso tudo é temor ao Senhor. Estamos, ó Pai, na Tua presença. Estamos, ó Pai, com o intuito de glorificar o Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tomar lugar de honra nesse culto de adoração. Porque nós reconhecemos, ó Pai, que toda honra e toda glória será sempre para o Senhor. Em Cristo eu lhe oro, eu lhe agradeço. Amém. Qual é o seu conceito de igreja? O que a igreja representa na sua vida? É notável que o mundo tenha uma ideia errada do que vem a ser uma igreja. E antigamente, aqui na frente tinha uma cruz, e todos que passavam se benziam. Dentro do ônibus a gente via as pessoas se benzendo. O mundo tem uma ideia errada, que a cruz, que a igreja é esse prédio bonito. E às vezes, quando ele sabe que você é um servo do Senhor, ele até fala, olha, na sua igreja vocês fazem isso? Na sua igreja você poderia orar pelo meu problema? E até nós mesmos nos equivocamos quando nós falamos, eu vou à igreja. E o certo seria, eu vou estar com a igreja. Porque a igreja não é um prédio, a igreja não é um local. A igreja são pessoas, são almas, são espíritos. E por incrível que pareça, não só o mundo tem uma ideia errada
de igreja, como alguns pastores, eles têm uma ideia errada. Eu estava assistindo uma entrevista de um pastor, e ele disse o seguinte, para a repórter fez uma pergunta, e ele disse, na minha igreja, e a repórter, a gente tem que ficar bem atento, que elas são muito inteligentes. Ela falou assim, quando é que você deu a vida pela sua igreja? Então nós precisamos ficar atentos a algumas colocações e podemos até ajudar o mundo a entender que igreja não é prédio bonito, que a igreja não é um local, que a igreja somos eu e somos você. O nosso irmão Geraldo, obrigado, Vitor. O nosso irmão Geraldo Guedes, e quando ele vinha falar com Deus, e ele cantava aquela oração, e uma das partes da oração dele falou assim, ó Senhor Deus, nós sabemos que onde está um ou dois, o Senhor está. Quem lembra desse fato? Mas ele falava a verdade, né? Que muitas vezes nós somos uma igreja porque nós somos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele afirmou a Pedro em Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Esse foi o testemunho que Pedro, ele levou consigo para o resto das suas vidas. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Eu amo com veemência, quando alguns servos do Senhor, eles citam domingo após domingos, em 1 Coríntios 11, 23, esse é o corpo, esse é o meu corpo que é dado para vós. E no 24 ele diz, esse é o sangue da nova aliança. Então, irmãos, não fiquem tristes por, às vezes, você querer, né? E sim, querer falar as mesmas coisas todos os domingos. Mas essa é uma realidade. E sabe qual que é a realidade maior? Que eu e você estávamos perdidos. Que eu e você estavam mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados. Deus, ele começou a arquitetar um plano de salvação. E nesse plano consistia em dor. Nesse plano consistia em humilhação. Consistia em abandono. E muito mais consistia numa morte. O nosso irmão Mateus, ele leu Isaías 53, 4 e 5. E eu agradeço muito ao irmão Cláudio, que ele tem se expressado no Instituto de uma maneira maravilhosa. Ele trouxe até hoje uma marreta para que o pessoal pudesse sentir a dor daquele prego entrando em Jesus. Eu agradeço porque muitos irmãos têm assimilado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi humilhado por mim e por você. Semanas após semanas, nós temos escutado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de melhor, o seu único filho, para que morresse na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Eu gostaria que a igreja abrisse as palavras do Senhor em Efésios 2, 1, por favor, irmãos.
Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Sabe o que estava falando aqui? Que eu e você, nós não nos encontramos em um coma, porque um coma dá a perspectiva de nos levantarmos. Mas aqui não. Aqui falou que nós estávamos o quê? Mortos. Mortos nos nossos pecados. Você pode sentir que um morto, ele não crê. O morto, ele não acredita. O morto, ele não tem escolha. O morto não ama a Deus. O morto não busca a Deus. Mas por causa disso, aquele plano começou a fazer diferença na minha vida e na sua vida. Porque Jesus, ele morreu a nossa morte, para que nós tenhamos uma vida com ele. Em Colossenses 1, 22 e 23, por favor. Colossenses 1, 22 e 23. Colossenses 1, 22, 20. O que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra quanto que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas suas obras más. Que maravilha! Que mais uma serva aceitou o Senhor como Salvador da vida dela. Que ela aceitou aquele sacrifício derramado na cruz. E hoje ela tem a visão e a esperança de uma vida eterna. Mas foi por causa de quê? Pelo derramamento de sangue. E uma coisa, nos reconciliou com o nosso Deus, através da morte de Jesus. Reconciliar com Deus, eu acho que é a melhor coisa que a humanidade precisava. E nós precisamos ardentemente buscar essa reconciliação e vivermos nela. É o que nós precisamos. Em Mateus 26, 28. Hoje está muito fácil ministrar essa palavra, porque tem alguns meses que o Cláudio está nos ajudando com o sacrifício de Jesus, com aquele sacrifício demonstrado na cruz. E ele diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e diz aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. Jesus, ele se entregou por mim, ele se entregou por você. A pergunta é: Jesus estava feliz? Ou estava sendo obediente? No versículo 38, chegado um determinado momento, que Jesus sabia da responsabilidade. E ele começou, e ele diz no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele convidou os seus discípulos para estar compartilhando com ele aquela dor. Você já visitou alguém que está doente? Você já visitou alguém que tem acontecido algumas tragédias na sua vida? E quando a pessoa te vê, parece que é um alívio que ela sente. Ela se agarra a você, ela não quer que você vá embora. Jesus aqui, ele pediu aos seus discípulos: eu estou triste, porque está chegando a hora, e eu vou estar passando por um grande tormento. E foi orar. No versículo 39, ele diz finalmente: meu Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vocês têm notado, pela passagem, que ele orou ao Pai. E ele começou a falar com Deus, que estava chegando o momento. E ele falou, Pai, se possível. Ele não falou, eu quero que passa. Ele falou, se possível. Ele estava pedindo ao Pai. E naquele momento, eu e você, podemos sentir as costas de Deus se virando para Jesus. E ele sofreu todo aquele momento. E nós vamos realmente sentir aquele peso, daquela responsabilidade de se entregar, de se doar por amor a mim e por amor a você. Em João 21, eu gostaria que nós meditássemos nesse versículo, por favor. Depois da morte de Jesus, ele começou a aparecer aos seus discípulos. E Jesus, ele sempre preocupado comigo e sempre preocupado com você. E Jesus começa a falar com Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta o meu cordeiro, apacenta as minhas ovelhas. Eu posso ver aqui que o ministério de Jesus aqui na terra estava se findando. Mas ele gostaria que Pedro tomasse conta das ovelhas. E quando ele perguntou para Pedro, parece que Pedro não estava entendendo. Pedro, você me ama? E Pedro pode ter respondido, Senhor, eu gosto do Senhor. Porque não tinha analisado a pergunta de Jesus. Aí Jesus, ele continua falando no versículo 16. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus coloca mais uma vez a responsabilidade nas costas de Pedro. E mais uma vez, ele não entendendo, ele disse, eu sinto um grande amor pelo Senhor. Pela terceira vez, perguntou-lhe, Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, ama-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Sabe quem é esse Simão? É aquele Simão que se encontrava em Lucas, lá, Lucas 22, que ele queria estar muito próximo de Jesus, e Jesus perguntou que ele seria rejeitado. E ele disse, olha, todos vão te rejeitar, mas eu não, Senhor, eu não vou te rejeitar. E no versículo 22, 54, quando Jesus foi entregue, o que aconteceu? O primeiro a negar Jesus foi Pedro. Quando os soldados levaram Jesus, e as escrituras dizem que estava-se uma fogueira acesa. Eu posso supor que se acende uma fogueira é porque está muito frio. Então, ele queria se aquecer.
Mas quando ele começou a chegar bem perto, chegou uma senhora e fala: o que você está fazendo aqui? Você não estava com eles? Ele disse: eu não. Ele mudou de lugar. E quando ele mudou de lugar, um outro homem diz a mesma coisa: você não estava com ele? Ele diz: não, eu não. Mudou de lugar novamente. E pela terceira vez, ele foi interrogado, ele foi falado: é você mesmo, porque você é um galileu e você estava com aquele Jesus. Pedro já não teve mais resposta. Ele lembrou da conversa que ele estava tendo com Jesus. E que ele iria negar a ele 3 vezes. E o galo cantou. E o galo cantou. E aquela imagem de Jesus falando com Pedro: você vai me negar. Porque você entregue aos soldados. E você vai me negar. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que Jesus, ele não é como eu e como você. Porque se uma pessoa erra conosco, nós damos uma chance. Se uma pessoa erra a segunda vez, nós já ficamos meio assim. Mas pela terceira vez nós não suportamos. Nós não queremos nem contato. Mas esse Jesus, ele é o Deus para te dar vitória. É um Deus que confia em você. Por isso ele foi atrás de Pedro. Por isso ele sabia. Deus não está aqui, Jesus não está aqui para te jogar para baixo. E ele, quando ele começou a falar com Pedro: tu me amas e tu me amas. Ele nos deixou: apacenta as minhas ovelhas. O que eu vejo aqui? É que Pedro, ele começou a tomar uma consciência espiritual. É a responsabilidade das ovelhas que foram entregues a eles. E muitas vezes, irmão, nós precisamos tomar responsabilidade dos nossos trabalhos, do nosso serviço espiritual. Alguns domingos atrás, uns dois meses atrás, o Cleve, ele trouxe uma mensagem: os desigrejados. E nós compartilhamos esse estudo lá no grupo, e cada um deu o seu posicionamento a respeito do que é uma pessoa desagrejado. Desagrejado é pessoas que não concordam com algumas atitudes da igreja, e a igreja nós estamos cientes que é eu e você. Então não concorda com a atitude minha ou sua. E por não concordar, elas acham mais fácil abandonar a Cristo. Mas sabe o que eu fico mais triste? É que todo o amor, toda a dor, todo o sacrifício demonstrado na cruz por mim e por você, nós demos importância maior à ofensa do nosso irmão do que ao Senhor Jesus, que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Eu não consigo, irmão, imaginar que você, que eu, depositamos tanta importância em uma conversa desagradável entre eu e você. Eu e o Carlinhos não vamos dar certo. Eu vou para outro lugar, mas não é isso. Ele quer que eu e você conversamos, que eu e você compartilhamos, mas que a minha fé e a sua fé está sendo firmada não Carlinhos, não em qualquer outro irmão, nem um pastor, nem um evangelista. Ela tem que ser firmada em Jesus Cristo. Então, irmãos, isso não é o motivo para você abandonar a fé. Eu tenho meus problemas. Você tem os seus problemas.
há momentos que eu estou tão angustiado que eu não vou dar resposta ou ao seu pedido ou ao seu clamor. Ou talvez, algumas vezes, eu ou você não vamos nos entender muito mais. Mas não importa, irmão, o que eu estou pensando. O importa é que isso não é motivo para nós abandonarmos a fé. Sabe, irmão, se o seu irmão, ele errou contra você, não abandona Cristo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Se a igreja, ela não deu o devido valor à sua turbulência, isso não é motivo de você abandonar a Cristo. Se os pastores, algumas vezes, não deu ouvido ao seu clamor, mesmo assim, não é motivo para você abandonar a Cristo. Você pode xingar, você pode blasfemar, mas não abandone a Cristo. Tem alguns irmãos que nos pediram uma conversa. E nós estamos tão empenhados em muitos, toda segunda-feira está sempre uma conversa. Eu tenho 2 ou 3 vezes chegado para a irmã, ô irmão, nos perdoe. São tantos irmãos que pediram a reunião, não é que o seu problema é menor, mas é porque chegou uns com mais, já está no CTI, e nós precisamos conversar com essas pessoas. Então, irmãos, eu não sei qual que é o seu conceito de igreja. Eu não sei onde a igreja está fazendo diferença na sua vida. Eu sei que você tem lutado muito. Eu sei que no seu dia a dia você tem as suas turbulências. Você tem cuidado de irmãos, você tem cuidado de pessoas enfermas. Você está numa luta muito grande no seu trabalho. Você tem lutado contra o seu marido, você tem lutado contra a sua esposa. Mas continue, irmão. Não perca a esperança de uma vida eterna. E não coloque na conta de Jesus o desentendimento que você está tendo com o seu irmão. Nada é comparável àquele sacrifício na cruz. Então, irmão, as suas lutas, eu sei que elas vão passar. Basta somente você confiar. Confia no Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode tudo na sua vida. Então, irmãos, é necessário que você busque somente a Deus. Que você agradeça somente a Deus pelo sacrifício demonstrado na cruz. O que você fizer contra mim, eu quero continuar olhando para essa cruz do Calvário. Eu quero depositar toda a minha esperança no autor da minha salvação. Que você e eu possamos realmente nos apegarmos ao sofrimento da cruz. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé e nós vamos estar louvando ao Senhor com esse último cântico. Eu gostaria que os ministros de adoração pudessem estarmos aqui para nós glorificarmos o nome do Senhor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê
os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhe dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Obrigado, ó Pai, pela sua obediência. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor se doou por nós, ó Pai. Que nós, ó Pai, como ovelhas, podemos ter sempre um coração agradecido, porque realmente o Senhor se doou, ó Pai. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja que está sempre necessitada do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua igreja que dia após dia tem mostrado a sua plena dependência diante do Senhor. Grandioso Deus, que possamos, ó Pai, ter uma semana de vitória. Que possamos, ó Pai, engrandecer o Senhor nesse mundo. Por tudo isso, ó Pai, eu quero te agradecer agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a igreja.